Olá pessoal, nessa videoaula eu irei ensinar vocês sobre uma função bastante útil de procura, que é a VLOOKUP. No Excel essa função é chamada de PROC-V, mas aqui no Google Sheets ela é renomeada para VLOOKUP. Ela é bastante útil para quando a gente está procurando por alguma informação que está contida no nosso range de dados na vertical. Então aqui para simular a importância dessa função, eu irei simular da seguinte forma. Nós iremos procurar em um determinado dia se a pessoa que está nessa lista faltou ou não. Então, por exemplo, eu vou passar o dia que eu quero procurar, por exemplo, dia 14, e o nome da pessoa que eu quero procurar. E aí eu vou fazer essa relação com o VLOOKUP para ver que no dia 14, por exemplo, o Marcos faltou, mas no caso o João estava presente. Então, para isso, eu vou colocar aqui em uma coluna o nome da pessoa e o dia que a gente quer procurar. O dia procura. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui no dia procura o dia que eu quero fazer essa busca para ver se a pessoa estava presente ou não. Então, por exemplo, dia 30. E aqui eu vou, nesse nome, eu vou colocar a função, no caso, a função do VLOOKUP. Então, para declarar essa função, a gente inicia com igual, VLOOKUP, e ela passa 3 parâmetros obrigatórios e um opcional. O primeiro parâmetro é o texto que a gente quer procurar. No caso aqui, esse texto será o nome do estudante ou aluno que a gente quer procurar nessa tabela. Então, por exemplo, eu selecionarei aqui Marcos. E no segundo parâmetro a gente passa o nosso range de informações, que no caso será a tabela toda aqui. E no terceiro parâmetro a gente passa o index. Esse index vai ser o número da coluna que a gente quer verificar se a pessoa estava ou não. Por exemplo, aqui Marcos está na coluna 1. Então, esse index vai se referir à informação que a gente quer procurar. Se nós vermos aqui, a gente está procurando o dia 30. Então, o dia 30 está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na coluna 7. Então, o VLOOKUP vai procurar o texto Marcos e vai retornar a informação da coluna 7, que aqui vai estar presente. Então, fazer de novo aqui, o texto Marcos, neste range aqui, e o index que é o 7. E aqui ele retornou que estava presente. Mas não fica muito viável a gente ficar passando aqui o index da coluna que a gente quer procurar. Por exemplo, agora eu quero ver no dia 14, então vou passar o 8. E ele estava presente também. E no caso do dia 14, 9. E faltou. Mas não fica muito viável porque assim a gente teria que ficar contando a coluna para ver qual é o index daquele dia, daquela coluna. Então, para isso, a gente vai utilizar uma outra função para fazer a busca do index da coluna que a gente quer passar o texto. No caso, aqui a gente vai utilizar uma outra função, um outro módulo, que é a função match. A função match retorna a posição de um item em um range de informações. Então, aqui eu passo o que eu quero procurar, que aqui eu vou colocar o dia de procura, que está no O2. O nosso range, que aqui eu sei que ele vai estar contido apenas nessa primeira linha aqui, então vou selecionar só essa linha. E esse terceiro parâmetro é que para a gente determinar se a gente quer uma procura que contém o texto ou uma procura exata pelo texto. Aqui eu quero uma procura exata, então eu vou informar o 0. E assim ele já retorna o index e já utiliza no VLOOKUP. Mas aqui eu vou usar separado para a gente ver o retorno dessa função.
Então aqui, por exemplo, no dia 30 ele retornou que o index é o 7. Se eu, por exemplo, mudar agora aqui para o dia 23/9, ele já vai alterar para o dia 6. Então já fica bem dinâmico isso daqui, ó. Por exemplo, 16 já retorna para o 5. Mas se eu ir para o dia 14/10, aí já retorna 9. E aí fica bem dinâmico isso, porque a gente só precisa descrever o texto daquele dia, que ele já vai retornar um index e já vai utilizar na função VLOOKUP. Então fica bastante útil, fica bastante viável utilizar a função VLOOKUP utilizando o match junto. Então é isso. Espero que gostem desse vídeo, que seja útil para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.